Rapsódia de Realidades. 1º de julho, Pastor Cris Oyakhilome, o verdadeiro significado de Cristo. E Jesus realmente fez muitos outros sinais na presença dos seus discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes estão escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. João 20, versos 30 e 31. O que acabamos de ler aponta para algo absolutamente notável. Diz que os milagres específicos de Jesus registrados na Bíblia têm um propósito singular: gerar a crença em Jesus como o Cristo, o Filho de Deus. O que exatamente significa a expressão Jesus é o Cristo? A palavra Cristo foi traduzida do idioma grego para o português e não capta adequadamente o que os judeus entendiam como o Messias. Isto é compreensível, porque os gregos não tinham a mensagem do reino. Assim, os judeus sabiam que a palavra Cristo significava muito mais do que o ungido. Na verdade, significa Deus em carne. Esta afirmação, que muitos consideram tão levianamente, foi a razão pela qual mataram Jesus. Jesus afirmou ser o Filho de Deus, o que significa que ele era a manifestação de Deus na carne. Ele estava certo, e esse é o significado de Cristo. Em Mateus 26, versos 60 a 64, durante o julgamento de Jesus perante o sumo sacerdote Caifás, muitas testemunhas falsas apresentaram acusações contra ele, mas os seus testemunhos não se alinharam. Finalmente, o sumo sacerdote perguntou diretamente a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Bendito? Marcos 14, 61. Jesus respondeu: Eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Marcos 14, 62. O sumo sacerdote ficou furioso, rasgou as suas roupas e acusou Jesus de blasfêmia. Consequentemente, Jesus foi condenado à morte. Eles o acusaram de roubo, isto é, roubar a Deus o seu lugar. Eles disseram: Não te apedrejaremos por alguma boa obra, mas por blasfêmias, e porque tu, sendo homem, te fazes Deus. João 10, 33. Mas a Bíblia diz: o qual, sendo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Filipenses 2, verso 6. Porque ele mesmo é Deus. João 1,14 diz: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. 1 Timóteo 3,16 diz: Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Esse é Jesus, o Cristo. Aleluia! Oração. Querido Senhor Jesus, você é o Cristo, Deus manifestado na carne, justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido na glória e também será revelado em breve no seu retorno glorioso à terra. Teu nome é exaltado em minha vida e proclamado em todas as nações como o único Deus verdadeiro. Amém. Versículos para meditação. Lucas 9, versos 18 a 20. E aconteceu que, estando ele sozinho orando, estavam com ele os seus discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: Quem diz o povo que eu sou? Eles respondendo disseram: João Batista, mas alguns dizem Elias, e outros dizem que um dos antigos profetas ressuscitou. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondendo disse: O Cristo de Deus. Mateus 16, versos 13 a 16. Chegando Jesus às regiões de Cesaré de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: Quem diz os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: Uns dizem que tu és João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E ele lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Atos 17, versos 1 a 3. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles
com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. Ele dizia: "Este Jesus que eu vos prego é o Cristo." Sejamos praticantes da palavra.